adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus. Nós somos seus ministros. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Pois uma vez que eu coloquei uma vez que eu coloquei o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo
aqui. Cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer? O que dizer? Quando ele vem aqui, mais que ser, nós te desejamos outra vez, outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem? Nós te desejamos outra vez aqui. Oh, oh, faz de novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. O seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo mais uma vez. De novo, faz. O seu povo ama-te. O que dizer? O que dizer quando ele vem? O que fazer quando ele vem? Quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo. Outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Nós te desejamos outra vez aqui. Diga isso. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, oh, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, oh, a beleza revelada no Pai. Cristo, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só
quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada além de ti, eu estou aprendendo cada dia mais satisfeito, à medida em que te conheço mais. Tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço. Tudo perde seu valor, pois uma vez que eu coloquei nada mais eu satisfaz. Uma vez que eu coloquei Aleluia! Boa noite, graças a Deus. Você pode se sentar. Vamos continuar adorando ao Senhor, agora com os dízimos, com as ofertas. Se você trouxe seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, esse é o momento de você honrar o Senhor. O pessoal do diaconato vai estar com os envelopes aqui. Se você for fazer por meio de Pix, né? Vou colocar aqui no o QR Code. Tem também aqui. E se você vai fazer por meio de espécie, tem os envelopes. Então, hoje em dia está tudo mais fácil, né? Não tem mais desculpa para a gente não fazer o dízimo, não fazer a oferta. Enquanto você se prepara, eu vou ler o versículo que está aqui em Lucas 16:10. Esse é um pouco conhecido, mas, sabe, às vezes o óbvio ele precisa ser dito, né? E a palavra diz assim, ó: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A gente costuma ouvir muito pessoas dizer: eu não dou porque eu tenho pouco. Quando eu tiver muito, eu vou dar. A palavra, né? Olha o que a palavra diz, não é eu que estou dizendo. Sabe, e a gente tem um ditado que a gente fala muito: eu não dou porque eu não tenho. Só que a verdade é que a gente não tem porque a gente não dá. Se a gente dá, acontece um destravar na vida da gente. A palavra diz: é melhor dar do que receber. E se a palavra diz, a gente fica com o que a palavra diz. Ah, não, porque se dá, vai faltar. Não vai. A palavra diz que é melhor dar do que receber. Então, a palavra ela não é injusta com ninguém. Deus não é injusto. Você pegou o seu envelope ou fez por meio de Pix, então ergue para o alto, vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse dízimo, por essa oferta, Pai, por esta semente, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por cada uma dessas pessoas, Pai, que entenderam esse princípio. Pai, aqueles que não têm, Senhor, eu declaro, Pai, que irá chegar. Eu declaro portas abertas sobre eles, Senhor. E eu declaro multiplicações na vida dessas pessoas.
a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Faz isso com alegria. Os celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás. Aleluia. Acredito que você já sentiu falta dos pastores, né? Do pastor, de Deise, né? Silvestre também. Eles estão lá em Santa Cruz, né? Eles estão ajudando na obra lá. Então, por isso que eles não estiveram aqui hoje. Quem aqui sabe o que vai ter no próximo sábado? Vai ter culto incendiários. Ainda não vai ser a conferência. Ainda não. Mas vai ser um culto poderoso. Nós vamos ter um louvorzão. Acho que 1 hora de louvor. Palavra poderosa. Vai ter crente correndo, crente pulando, de todo jeito. Sabe, vai ter muitos moveres. E não sei você, mas eu não vou ficar de fora. E não vai ser só nós. Nós vamos receber os nossos irmãos. Lá do N2, do Verbo N2. A ministra vai vir de lá. Eu não conheço, mas eu creio que vai ser uma palavra que vai abençoar muitas vidas. E eu vou ser uma delas, amém? E você também. Então, eu digo a você, não fica de fora. Vem. O culto é 7h30. 7h30 vai fazer o que em casa? Vai assistir a novela? Vai assistir o que? Série? Não, vem pro culto. Vai ser bênção. Então, eu digo a você, não fica de fora. Vem pro culto, gente. Vem. E chega cedo, viu? Chega cedo, já para ir preparando o ambiente, vai orando. Porque o culto ele não começa quando a gente chega aqui, não. E primeiro que a gente também nem vem assistir o culto, a gente vem prestar o culto. Então você vem para entregar. E a gente só entrega algo que a gente tem, não é verdade? Então se prepara, se enche em casa, para chegar aqui e você derramar. E se derramar aos pés do Senhor. Fica pronto para receber tudo. E tem mais uma novidade também. Nesse culto de sábado, vai ser divulgados os preletores da conferência Incendiários, que vai acontecer no próximo mês. Não sei você, mas tem muita gente aí com expectativa, viu? Para saber quem vai ser. Vai ficar esperando para sábado. É só isso. É isso mesmo. Então, né, vamos receber uma palavra poderosa agora através da vida de Lucimara, né? Então, fica livre para entregar tudo que o Senhor colocou em teu coração. Amém. Oxe, achei que ainda demorar, é? Tem mais não, irmão? Aviso? Só tenho certeza. Graça e paz. Vocês estão bem? Olhe, o tema é praticamente, realmente me ministrando. É o Senhor capacita, todo purinho, hoje na minha vida. Amém? É um tema assim, como é que eu posso dizer? Quando a gente fala, o Senhor capacita. É algo prático, né? Alguém chegar assim, mas eu não consigo tal coisa. A gente, bem simples, fala, o Senhor capacita. Mas é algo tão transformador. Amém? Quantos aqui já se sentiram incapazes por não conseguir fazer algo ou não dar conta de algo? Muitos, né? E aí a gente recorre ao quê? A ansiedade. Não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não tenho.
E aí a gente se esquece, né, que maior é o Senhor na nossa vida. E sobre isso, o Senhor, Ele tem derramado uma graça, sabe? Todas as manhãs da nossa vida, uma misericórdia grande se renova. E aí, na verdade, eu preparei algo, porém veio algo agora no meu coração sobre muitos chamados. Tem muita gente que tem chamado, mas diz que não é capaz. E essa frase está no meu coração. Senhor, mas como? Tem chamado, mas não quer ir. Porque acha que não tem a competência, não tem a capacidade. Mas se esquece que quem te chamou foi o Senhor. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar, amém? Quantos e quantos não entrou em algo sem saber de nada e desenrolou e disse só podia ter sido Deus, porque eu não sei nem por onde ia aquilo. E aí, naquela hora, você vê realmente a mão do Senhor na sua vida. Porque quando fala assim, o Senhor capacita, a gente acha que já somos capacitados e o Senhor ele só tem dito que nos capacita, mas a gente é capacitado, mas não é na nossa força. Amém? E eu estava até lembrando de algo, eu falei, gente, tem tantos cursos, né, de capacitações, de treinamento. Aí eu disse, engraçado, né? A gente treina para aprender algo, a gente entra num curso para se capacitar para aquilo que a gente às vezes já sabe. Por que não o Senhor não pode nos capacitar quando Ele nos chama? O Senhor ele não está pedindo que você apenas chegue capacitado. Muitas das vezes o Senhor vai lhe chamar para lhe capacitar. Ele não está pedindo que você chegue com um currículo, eu sou capacitado, eu sou ótimo nisso. Não, Ele quer apenas que você dê um passo, um coração disponível. Muitas das vezes a gente já quer chegar nos lugares sabendo mais do que os outros. Muitas das vezes a gente quer entender mais, quer ter mais conhecimento. Mas se a gente não buscar, a gente não tem. Se a gente não for atrás, a gente não tem. E se não for a vontade e alguém te coloca lá no caixa e tu diz, não, eu já sei. Sabe? Se alguém não te ensinar, você vai saber? Se você não buscar, você vai saber? Então, Ele capacita aqueles que Ele chama. Ele não está pedindo para você chegar com um currículo, 1001 capacitações. Ele está apenas querendo o seu coração disponível. Ele quer apenas que você seja disponível. Porque a partir do momento que você diz, estou aqui, Pai. Não sei para onde vai, não sei como é, mas eu estou aqui. A graça é maior sobre a sua vida. Uma capacitação, um renovo. Amém? Em Êxodo 4:12, o Senhor fala com Moisés, e Moisés se sente incapaz. Ele se sente incapaz, Moisés. Quando o Senhor fala com ele e dá uma ordem, ele se sente incapaz. E aí lá fala assim, em Êxodo 4:12, agora, pois, vai, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus não procura capacidade. Ele procura disponibilidade. Cada um aqui é instrumento do Senhor. Cada um aqui está sendo capacitado para algo maior na sua vida, seja no profissional, seja chamado ministerial, seja em casa. Gente, eu mesma, eu me achei incapaz quando... Eu me achava incapaz quando eu fui mãe pela primeira vez. A incapacidade, ela não só vem de algo profissional. Eu não sou capaz para fazer um curso, eu não sou capaz para abrir uma empresa, para administrar alguém, para administrar algo, para começar algo, não. Às vezes a incapacidade começa de algo tão simples. Eu me senti incapaz para ser mãe. Quando eu descobri que eu era mãe, que eu ia ser mãe, eu disse, agora, Jesus. Pronto. Duas crianças, uma cuidando da outra, o que é que eu vou fazer? Que educação que eu vou dar? O que é que eu vou ensinar?
Mas eu não era crente, eu não tinha o entendimento da palavra, eu não estava debaixo de uma unção, de uma liderança que me ajudava a me levar a lugares que eu não sabia ir sozinha. A unção que você carrega é grande, irmão. Aquilo que o Senhor depositou na sua vida é grande. Se você trabalha, se você tem seu empreendimento hoje, não foi na força do seu braço. Eu garanto que você orou, que você buscou, e que na hora que não deu certo, você disse, Senhor, me ajuda. Você não correu para o meio da rua, ou chegou para o vizinho e disse, vizinho, me ajuda, porque minha empresa não está indo para frente. Quem é que a gente recorre primeiro? A gente recorre ao Senhor. Então, quando Deus, o Senhor, chamou Moisés e deu uma ordem, ele se sentiu incapaz. Assim como muitos outros discípulos. Gideão se sentiu incapaz, Jeremias se sentiu incapaz, Isaías se sentiu incapaz, Sara, ela se sentiu incapaz. Pedro se sentiu incapaz, por quê? Gente, o Senhor, Ele capacita de uma forma tão grande, tão tremenda, que a gente acha que o Senhor, só poderia ter sido o Senhor na minha vida. Às vezes, a gente fala, eu não sei falar, eu não tenho eloquência, porque fulano ou ciclano tem faculdade, tem conhecimento, tem entendimento. Eu não. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ser? E aí a gente começa a se comparar. A comparação também leva à incapacidade. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem o mesmo chamado que ninguém. O Senhor chamou cada um e designou a uma tarefa. Amém? Vocês estão aqui? Amém. E aí, lá em 2 Coríntios 3:5 fala: não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Deus capacita durante o caminho, irmão. A partir do momento que Ele te chama, seja uma porta aberta, seja ministerial, seja para ser mãe, seja para começar um negócio, o Senhor, Ele está à frente. Vai vir um medo, vai vir a incerteza. Senhor, é isso mesmo? Pai, eu não sei por onde vai, eu não sei por onde começa. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele sempre diz, vai. Ele não diz assim, vai que talvez, não tem isso na Bíblia, talvez eu acho que vai dar certo. Não tem. O Senhor, a partir do momento que você nasce, que você é gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já tem um propósito na sua vida. Somos, às vezes, imaturos. Muitas das vezes, imaturos. Porque a gente, na hora do aperreio, das circunstâncias, a gente se apega ao medo. A gente se apega só àquele que está vivendo naquela hora. E se esquece do Senhor. E aí, quando passa ali uns minutinhos, aí que você diz, eita, me esqueci de orar, de agradecer. Amém? Moisés apresentou suas limitações. Ele dizia, eu não sei falar. E o mais interessante foi que o Senhor, quando ele disse, eu não sei falar, o Senhor levantou o irmão dele. O irmão dele para ajudar ele. Então, quando você se sentir incapaz, quando você não souber algo, o Senhor vai te apresentar alguém. Eu acredito que aqui na vida de vocês, em algum momento da vida, seja no trabalho, na família, aconteceu algo. E aí você mesmo tendo ali a disponibilidade, você não conseguia dar início àquilo. E aí vem alguém que dá aquele empurrãozinho, aquela ajuda. Vai acontecer de você se sentir incapaz e assim o Senhor levantar alguém para te ajudar. Porque às vezes a gente só enxerga no natural e esquece do sobrenatural. A gente está aqui sentado, está tranquilo, o mundo espiritual está acontecendo.
a gente enxerga realmente o natural. Por quê? Porque a gente é ser humano. A gente se converte, porém a nossa carne, não. E aí todos os dias a gente esmurra ela. Todo dia a gente desce goela abaixo. Carne não é na minha força, carne não é na sua vontade, carne não é dessa maneira. Gente, eu já vi gente falar que se sente incapaz de fazer uma oferta, de dar um dízimo. Que eu não tenho tanto, não vai fazer diferença na vida de fulano ou de ciclano. Gente, que mentalidade. Quando o Senhor nos chama, já era, ali o Senhor já está capacitando. Quando eu recebi a proposta de ministrar hoje, eu disse, meu Deus, é a primeira coisa que a pessoa fala. Eu disse, Senhor, chegar aqui na minha vida, que eu não estava preparada para o momento. Aí eu disse, não, o Senhor me capacita. O Senhor me capacita com graça, com força, Senhor. E eu disse, não, vai dar certo, porque não é sobre mim, é sobre o que o Senhor quer. É sobre quem Ele quer alcançar nessa noite, não é sobre quantidade. E isso tocou muito meu coração, que não é sobre quantidade. Não ache que só vai ser bom, o Senhor só quer me usar se tiver lotado, se tiver plateia, gente. Se tiver 3 pessoas e aquelas 3 pessoas, elas se entenderem, serem tocadas pela palavra e não saírem da mesma forma que entrou, já está ganho. Às vezes a gente quer plateia. E se esquece da verdadeira realidade do que o Senhor nos chamou para fazer. É lindo a multidão. É lindo. Lindo também se ela estiver adorando. É lindo, maravilhoso. Agora, se tiver uma multidão calada, e se tiver 3 lá no meio, dando glória, aleluia, tá ganho. Amém. A gente às vezes fecha o nosso coração, irmão, para as coisas que o Senhor quer nos entregar. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, não era isso. Mas eu não sei quem precisa ouvir isso essa noite. Mas está na hora de você romper. Eu não sei qual é aonde você está travado na sua vida. Se é em dar um passo em falar, em orar, em dar um amém. Gente, tem pessoas que são travadas em dar um amém ou dar a paz a um irmão na rua. Por vergonha. Para algumas pessoas é coisa boba, mas não é. Quando você começa a romper naquilo, hoje eu estava conversando com uma amiga minha, e eu achei incrível o que ela começou a falar para mim. Ela disse, amiga, eu era muito travada, e eu senti que eu precisava romper. E ela disse que quando começou, que ela orou em público, que ela começou realmente abrir a boca dela, ela começou a ver o romper do Senhor na vida dela. Isso é muito importante, sabe? É muito importante, porque às vezes tem alguém do seu lado precisando apenas que você diga assim, você está bem? Jesus te ama. Como você está? Seja bem-vindo. E aí você fica, às vezes você sente no seu coração, e você, eu não. Eu nem conheço. Eu vou falar com a pessoa, ela vai achar que eu sou doida. Já me aconteceu isso. Já me aconteceu isso, e não foi só uma vez. E aí, de repente, você não sabe nem como foi que a pessoa chegou aqui. Às vezes magoada, às vezes está passando por alguma dificuldade. E aí você chega nessa pessoa e fala, Jesus te ama, seja bem-vinda, como é bom ver você aqui. Somos uma igreja, somos o corpo de Cristo e cada um aqui é membro. E cada membro individualmente faz a sua parte no corpo de Cristo. Ninguém precisa ser melhor do que ninguém para alcançar uma vida. Às vezes, Duda vai alcançar alguém que eu não vou. Porque às vezes a unção que está sobre a vida dela consegue alcançar alguém. Que foi o que eu conversei com essa minha amiga sobre testemunho hoje. Eu falando assim, né? Tem pessoas que querem pregar, ministrar, mas querem saber de Gênesis a Apocalipse. Amém?
É importante saber a Bíblia inteira. É importante você ter um conhecimento, você saber conhecer os versículos, se aprofundar na palavra. É maravilhoso. Mas deixa eu te dizer algo. Às vezes, o seu testemunho conta muito. O seu testemunho, você chegar para alguém e falar quem era você antes de Cristo e quem é você hoje com Ele. Tirar aquela pessoa da lama. O que você viveu antes e o que você vive em Cristo hoje, tira a pessoa da vida, da lama, assim, do esgoto, você nem imagina. Às vezes a pessoa ela não quer que você chegue a ler a Bíblia para ela. Porque, primeiro, que às vezes a pessoa nem tem o conhecimento da Bíblia, gente. Às vezes a pessoa quer ouvir uma palavra que destrave aquilo que ela está vivendo. E aí quando você chega, olha, oi, tudo bom? Jesus te ama. E começa a conversar. Coisas que ela não tem o costume de ouvir. Um abraço. E aí você fala, olha, irmã, eu era assim, assim. O Senhor me tirou de tal e tal lugar. Daqui a pouco a pessoa está se quebrantando. Por quê? O Senhor está transformando a vida dela através do seu testemunho. O testemunho conta. Não esconda o seu testemunho. Não esconda o que o Senhor fez na sua vida. O que Ele vai fazer ainda mais na sua vida. Tem pessoas lá fora que precisam ouvir, que precisam entender o que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém? Não guarde para você aquilo que o Senhor tem. Ele quer te usar para fazer muito mais e te levar. Você é boca de Deus, irmão. Não se ache menor, não se ache incapaz. Não, você é grande. O Senhor tem guardado você, a sua casa, a sua família. Tem lhe instruído. Se você está aqui hoje, nessa quinta-feira, porque muitos aqui saíram diretamente do seu trabalho, só chegaram em casa, tomaram banho e estão aqui. Às vezes tiveram um dia difícil, estão cansados. Quem não, gente? Hoje é quinta. Mas estão aqui. Às vezes até dizem assim, Senhor, eu não queria ir hoje não, mas amém. Sabe por quê? Porque não é pela vontade da sua carne. Realmente tem dias que a gente está cansado, a gente está exausto. Mas quando a gente lembra, Senhor, eu vou estar... o que é que o mundo tem a me oferecer? Eu mesma, eu fico no rema, quando tem consagração, eu fico olhando assim, aquele povo pulando, gritando, aquela coisa. Eu falei, Jesus, minha gente, é incrível. Quem viveu, quem cresceu em berço, assim que eu falo, em igreja, não entende. Porque que já cresceu vem na unção, amém? Já cresceu, mas quem veio lá do mundo, que vê aquele fogo santo, aquele negócio, você diz, mas rapaz, eu estava onde? E que vocês, minha gente, eu ficava na primeira aula do rema, na primeira consagração, eu fiquei, meu pai, o que é isso? Por quê? Porque engraçado que eu pulava no mundo, era o máximo. Aí eu fiquei estranhando, sabe, aquela alegria, porque era uma alegria assim, o Espírito Santo se movendo. Eu fiquei, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Você sabe que você está pulando, adorando, sabe, gritando, Senhor, te amo, aleluia, glória a Deus. E você lá no mundo, sendo uma estatueta, só assim, uma felicidade rasa, um negócio velho assim, negociado, ruim. No outro dia, cheio de ressaca, eu falei, Senhor Jesus, como eu queria que existisse um telão, sabe? Um telão, e passasse assim no mundo, assim, passando eles assim, vivendo aquela vida rasa, e os crentes lá, oh, glória. Gente, não tem coisa melhor, não. Você pode estar cansado. Ontem eu estava com um pouco de dor, e eu doida para pular, e a menina do lado, eu disse, segura aí, vamos pular um pouquinho. E eu disse, olhe, é graça, gente. O Senhor nos capacita de uma forma tremenda para qualquer coisa que Ele nos chama. Seja para ser mãe, seja para começar uma empresa, seja já tendo uma empresa, sendo levantando uma empresa novamente. O Senhor Ele nos capacita. Seja ministerial, seja dentro de sua família, o Senhor nos capacita. A graça do Senhor é tão grande sobre nós, que se a gente pudesse ver, a gente andava assim, ó. Oh, Senhor, mas a gente sente o refrigério, a gente sente o amor, a presença do Senhor na nossa vida num dia de cansaço. Sabe? Então, assim, não espere o Senhor dizer assim,
te chamei para tu dizer assim, eu vou. Tem coisas que o Senhor já te chamou e tu tá sentado, irmão. Porque tu quer saber o quê? Que o Senhor chegue, pronto, te capacitei, ó, teu currículo, pode ir já. Ele não vai. Não espere para o Senhor chegar com um currículo, um e-mail, dizendo, tu já está capacitado, ó. Tá ok, tu já pode fazer tudo que eu te pedi. Não vai. Porque nenhuma empresa tu vai deixar o currículo e ele apenas vai te contratar, ele vai te dar uma experiência de 45 dias. Ou 90, né? Ah, muito bem, irmão. Agora aumentou, tá vendo? Ou ele vai te chamar e tu vai ter uma experiência. E ali você vai saber. Ele vai saber se você vai ficar, se você não vai. Ele vai te mostrar como é que funciona o sistema, ele vai te mostrar, ele vai te ensinar. E ali ele vai te capacitar para o que ele quer. E se você não treinar, se você não usar a sua cabeça, aquilo que você sabe, você não fica. E aí? O Senhor, Ele te chamou. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, irmão. Eu lembro que no início da minha conversão, Jaiane falava muito assim, Lu, para tudo que o Senhor te chamar, diga sim. E aí eu disse assim, mulher, como é que eu vou dizer sim sem saber das coisas? Ela disse, o Senhor capacita. Mesmo com medo, mesmo me sentindo incapaz, me sentindo pequena, porque eu disse, Senhor, tem gente que conhece de Gênesis a Apocalipse. Eu não sei nem a metade ainda. Tem versículo que eu disse, chega aqui, Senhor, abre minha cabeça e coloca dentro. Sabe, você se sente menor e você vê pessoas com eloquência no púlpito. Vi palavras difíceis que eu disse, vixe, essa daí mesmo, eu não sei falar não, essa daí não. Eu falei, meu Deus do céu, como é que... Aí eu disse, as pessoas... Eu disse, só entendo palavra difícil no púlpito. E eu vou fazer o quê, se um dia eu for chamada? Aí, no dia que eu fui chamada, eu disse, pronto, pai, eu vou saber hoje. Cheguei com as pernas bambas, me tremendo. Eu disse, vai assim mesmo. Eu olhava para a minha amiga, eu disse, amiga, chega aqui, hora, interceda, minha filha, por mim. Porque se o microfone cair, eu saio correndo. Mas aí, na hora que eu cheguei no púlpito... É outra coisa. Você olha assim, você diz, ei, pai, não é eu, não. É o Espírito Santo. Pessoas, elas precisam ser alcançadas, não pela minha fraqueza, não pelo meu medo. Não, as pessoas, elas precisam ouvir o que o Senhor quer dizer. É o que o Senhor, não é o que eu quero. Eu não vou chegar aqui e falar palavras que eu sei que vai lhe agradar. Por quê? O Senhor, Ele fala coisas que edificam. Somos instrumentos do Senhor. Ele nos usa para levar a palavra, para preencher um coração naquele momento, dar um abraço. É o Senhor. Não é na minha força, não é na minha capacidade. Porque se fosse na minha capacidade, eu não estava aqui hoje, irmão. Se eu tivesse apenas entendido o que era na minha força, e se eu tivesse dito não, eu não estava aqui hoje. E nem em muitos outros lugares. Eu já desisti de uma faculdade porque eu me senti incapaz. Eu tranquei a minha faculdade porque eu disse, Senhor, que eu vi aquele monte de gente comendo os livros, que eu disse, não dá para mim não. Com um filho pequeno, pegando 2 ônibus para chegar na faculdade, eu disse, Senhor, e o povo era comendo o livro, era o povo assim, que o professor mal abria a boca, a pessoa vinha com a resposta, eu disse, eu nem sabia que existia isso. Eu disse, dá para mim aqui não. E eu tranquei uma faculdade que eu queria. E eu saí de empregos que eu fui promovida por medo. Porque eu me sentia incapaz. Porque eu via pessoas ali com mais eloquência do que eu. Só que aí quando eu fui entender que a eloquência não é nada, meu irmão. Se você não tiver um coração disponível, uma humildade, um caráter. Se você não entender que é o Senhor na sua vida, você pode dizer assim, Lu, eu não sei, eu não conheço muita coisa, eu não leio muitos livros, eu não conheço a Bíblia, eu não, como é que eu posso dizer? Eu não tenho tanto estudo. Às vezes, se você pegar essa pessoa que diz que não tem muito estudo e botar perto de uma que diz que tem 1001 faculdade, essa pessoa desenrola mais do que a outra. Só pela disponibilidade.
que ela tem, o coração de querer aprender. É dessa mesma maneira que o Senhor faz com a gente. Tem pessoas que você olha assim, tem tantos anos de igreja, gente. Quem sou eu perto? E aí o Senhor te capacita de uma forma. Ele traz, você entrega seu coração e automaticamente você é capacitado. Não é na sua força, não é na sua vontade, não é no seu tempo. Tudo tem um tempo. O Senhor, Ele vai chamar todo mundo, cada um no tempo certo, para aquilo que Ele quer. Tem pessoas aqui essa noite que eu sinto que já foram chamadas. Eu queria identificar, assim, sabe, para eu, oh Deus, mas só anota no meu coração. Tem pessoas aqui essa noite que já foram chamados para algo, mas estão com medo. Com medo de o Senhor, dele, tipo, como é que eu posso dizer? Quando a gente magoar o Senhor. Meu Deus, o Senhor me chamar para isso e eu não cumprir com as expectativas. É a nota que eu estou no meu coração, que pessoas aqui essa noite foram chamadas já para algo grande, mas tem medo de não suprir as expectativas do Senhor. Ei, o Senhor já te conhece, Ele já te viu, Ele te gerou, como é que Ele não sabe? Qual é a expectativa que tu tá gerando, irmão? Amém? Vocês se sentem capazes de levar uma palavra ao Senhor? Amém? O Senhor é tremendo. O Senhor nos enche de uma maneira. Nos enche de uma forma. Glória a Deus, Senhor. A capacitação vem da presença de Deus. Quem somos nós? Não somos nada sem a presença. A gente se sente capaz todos os dias. Eu duvido que alguém diga que não acorda. Eu acordei hoje e eu estou animado, vai dar certo. Mas na metade do dia acontece algo, diz, vixe, estou capacitado para isso não dá para mim, eu vou sair. Estou fora. Porque a gente é ser humano, gente. Por mais que a gente compreenda, entenda, é o Senhor, e a gente bota na cabeça, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor. Vai ter um momento ali que você, sabe, vai esmorecer. Mas não é desistir. É permanecer onde o Senhor te colocou. Tem pessoas que o Senhor te chama para algo, e aí passa um tempo, não deu certo. Ali foi uma estação. O Senhor te chamou para uma estação. Às vezes o Senhor te treinou para algo maior. Às vezes o Senhor te chamou para aquilo e você se sentiu incapaz. Você simplesmente rendeu muito mais do que imaginou. E ali vai vir um próximo nível. O Senhor todos os dias Ele te capacita. Da mesma forma que a gente procura todo dia uma capacitação para um trabalho, para um estudo, para alguma coisa maior na nossa vida, o Senhor nos capacita todos os dias. A graça do Senhor, a misericórdia dEle, a bondade dEle é infinita mais na nossa vida. Amém? Amém. Em Jeremias 1, 6 e 9, Jeremias disse, eu sou apenas uma criança. Jeremias achou que era jovem demais e não sabia falar. Aí Deus disse, não digas eu sou uma criança. A idade ou a insegurança não anula o chamado de Deus. A sua idade não anula o chamado do Senhor na sua vida. Tem crianças sendo chamadas para algo grande. E eu declaro essa geração sendo avivada. Essa geração tendo fome e sede pela palavra. Eu declaro essa geração cumprindo com o ID, com o chamado do Senhor. Tocando vidas. Ganhando nações para Cristo.
Nenhuma geração vai ser perdida. Os nossos filhos darão uma nova geração, será uma geração cheia da presença do Senhor. Amém. Em Pedro falou, eu sou um pecador. Lá em Lucas 5, 8, 10 diz, depois da pesca maravilhosa, Pedro percebeu sua indignidade diante de Jesus. Jesus respondeu, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O passado e suas limitações não anulam o seu chamado no Senhor. Quem você era, o que você fez, a partir do momento que você disse sim ao Senhor, que você entregou sua vida a Cristo, nova criatura, irmão, o velho, o passado ficou para trás. Ei, tem gente recebendo chamado antes de se converter e fugindo dele, por medo. Só que eu digo uma coisa a vocês, por experiência própria. Antes de eu ser crente, tinha pessoas que me viam na rua. Eu estava uma vez lá em Zacolândia, ali onde era o postinho de saúde, estava tendo um culto muito grande no Mercadão de Zacolândia, não sei se todo mundo conhece, onde fica a feirinha. Estava tendo um culto muito grande, eu fui lá ver uma colega minha. E aí a gente bem distante, do nada surgiu uma abençoada de Jesus, eu já fugia desse povo. Ela chegou de longe, ela veio do meio do culto, lá de longe, e eu com minha colega lá, bem distante, perto da praça. Ela chegou e me entregou um monte de coisa. Eu falei, essa mulher é doida. E eu falei, não. E aí, onde eu estava com minha colega, chegava um negócio. Às vezes era numa igreja. Gente, eu parava de ir para as igrejas por medo, sabe? Por medo do apelo. Eu falei, eu não quero. Não. Quando eu ver que dá certo, eu vou. Quando eu ver que é o tempo, quando eu organizar a minha vida, eu aceito. Eu dizia isso. E eu parei de frequentar as igrejas, por causa que eu não queria. Quando chegava alguém assim, fazendo um apelo, eu não quero. Mas onde eu estava, alguém tinha uma palavra para me entregar. E tudo que me disseram hoje se cumpre na minha vida. E aí eu entendi, desde o ventre da minha mãe, o Senhor tem um propósito na minha vida. E eu quero cumprir com Ele, irmão. Eu quero cumprir com Ele e a minha geração também. Amém. Glória a Deus, Jesus. Eita, glória, ainda falta 5 minutos, amém? Eu queria que o irmão tocasse aquele último louvor que o Senhor tocou. Pode ser? Gente, eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero que vocês apenas louvem. Ou quem ora em línguas, comece a orar em línguas. Sabe? Romper mesmo. Se alguém está sentindo algo no coração, de entregar uma palavra para alguém, ou dar um abraço, fica à vontade. Esse é o momento, se você ainda não destravou, se você ainda tem que romper em alguma coisa na sua vida, a casa do Senhor não é um lugar de vergonha. A casa do Senhor não é um lugar para você sentar e ficar com medo de pessoas. Amém? Aqui é todo mundo irmão. Todo mundo unido, todo mundo irmão em Cristo, no Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Jesus, não deves nada para mim. Mas tu que tu podes fazer. Oh, aleluia. Só quero a ti e nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais,
cada dia mais. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a te dar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Aleluia, Jesus. Depois que a gente coloca os olhos no Senhor, nunca mais é a mesma coisa, né? Nunca mais era a mesma forma, nada fica como antes. Eu tô vendo todo mundo de casa, todo mundo aqui. Deixa eu ver. Tem alguém aqui essa noite que sente a vontade, o desejo no coração de dizer: Senhor, eu quero os meus olhos fixos em Ti. Eu quero a minha vida transformada, Pai. Eu não quero viver mais no raso. Eu quero, Senhor, viver a totalidade, meu Pai, das Tuas promessas na minha vida. Se você é essa pessoa essa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo, não estou lhe chamando para você ser membro, ainda não, mas você entregar a sua vida a Cristo, você dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Chega de viver no raso, chega de viver no escuro, chega de viver aquilo que não é para mim, chega de dormir, acordar e não ver nada mudar. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente que a gente vai orar por você. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Se você tiver com vergonha de vir aqui à frente, quando acabar o culto, você pode me procurar, que a gente vai falar com o pessoal que vai lhe mostrar, lhe explicar melhor. Mas a gente está encerrando nosso culto. Amém. Que bênção. Você foi edificado? Amém. Você entendeu sobre o que é ser capacitado no Senhor? Glória a Deus. Muito obrigada. Fico muito feliz sempre de estar aqui, né, falando um pouco do meu testemunho, trazendo uma palavra. E que Deus abençoe cada um. Que seja sexta-feira, sábado, no início do final de semana maravilhoso, tremendo. E sábado tem mais, gente. Vai ser poderoso. Vocês precisam vir. Vai ser edificador, vai ser transformador, eu garanto. Tragam mais gente, tragam um vizinho, um amigo, um primo, tragam a família. Amém? E eu fico muito grata. Você pode sentar. Só fazer a indicação de 2 livros aqui. Daqui a pouquinho você vai para casa. O primeiro livro é O Melhor da Vida, de T.L. Osborne.
Ele fala um pouco aqui, né, resume um pouquinho sobre o livro, né? Viva um sim na vida, não se chega a parte alguma com um não. O não restringe e limita e desmoraliza. O sim revigora, inspira e enaltece. Haja com o sim na vida. Diga sim aos seus maiores sonhos. Viva o sim, ressoando em seus ouvidos. Isso é um pouco só sobre o livro, é só um resuminho básico mesmo. Mas se você quer saber mais, adquira esse livro, né, passa ali na livraria e leva o seu para casa. Você vai ser ricamente abençoado. Tem também esse outro, que é: Ei Deus, por que as coisas estão demorando tanto? Quantas pessoas, né? Quantos de nós não fazem essas perguntas às vezes, né, para Deus? Por que está demorando tanto? Sabe, esse é o livro certo para você ler, então. Esse livro ele vai responder muitas perguntas. Navegando pela vida, uma etapa de cada vez. De Lynette Reagan. Então, se você quer aprender a lidar com essas coisas, sabe? Compra um livro, lê, que eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. A palavra, ela é um alimento, mas o livro ele é como uma vitamina pra gente. Ele vai nos deixar mais forte ainda. Nos dá uma força extra para quando o problema vir, a gente já ter a solução para ele. Sabe, as pessoas para escrever um livro desse passam por tantos problemas, duram anos, para escrever um livro como esse. E a gente às vezes acha caro o valor que a gente paga nele. Mas olha quantas coisas os escritores não passam para poder escrever ele. E muitas vezes a gente vai ler e a gente vai deixar de passar por situações como essas, porque a gente leu um livro. Agora eu vou pedir você ficar de pé novamente para a gente orar e para você ir para casa. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Pai, muito obrigado, Senhor, por a palavra dessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa palavra, Pai, é como semente em terra fértil, Pai, nos nossos corações, Pai. Eu creio, Pai, que nós não seremos mais os mesmos, Pai. Vamos ser edificados, Senhor, não apenas ao ouvir, mas na prática dela, Pai. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos, Pai. Leva eles em paz até suas casas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se despede do seu irmão, dá um abraço. A perseguição não parou a igreja, o